Então, aqui na nossa primeira linha, a gente vai substituir o nosso x por menos 1, e a gente vai ter como resultado ali, depois de resolver essa expressão, menos 12, né? Então, ali já vai ter o par ordenado menos 1 e menos 12. Se a gente substituir o x por zero, a gente vai ter o nosso f de zero igual a menos 5, então a gente vai ter ali 0 e menos 5. E preenchendo o restante da tabela, né? Vocês vão conferir os valores aí e ver se estão corretos. Senão a gente vai prolongar demais o nosso vídeo aqui se for conferir um por um, né? Então, preenchi aqui, coloquei todos os valores possíveis, todos os valores solicitados, né, para x na nossa função, e fiz o cálculo da expressão, que é uma expressão simples, para poder chegar nos resultados. Feito isso, era para a gente fazer o gráfico dessa função, lembrando que era para deixar de vermelho as raízes dessa equação, né? Então ela toca aqui no eixo x no ponto 1 e 5. Então são esses pontos que vocês devem deixar de vermelho. O nosso vértice aqui no ponto 3 e 4. Aí esse era para deixar de preto. E no eixo y aqui era para deixar de caneta azul a marcação da onde a parábola toca o eixo y. E os outros pontos aí vocês poderiam colocar da cor que vocês quisessem. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a menos x² mais 6x menos 5. Responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes ABC da lei de formação dessa função? Então, essa aqui é bem tranquila, né? Só ver os valores que acompanham x ao quadrado, x e o valor que está sozinho. Como o valor de c é igual a menos 5, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 5, né? Isso procede, tá? Aqui é desse ponto que a gente está falando. Que é simétrico ao ponto de coordenadas, então esse ponto ele é simétrico a este, né? E aqui as coordenadas desse ponto que está indicado aqui, ó, ele é 6 e menos 5 em relação ao eixo de simetria da parábola. Qual é o valor do discriminante delta? Aí a gente vai ter que fazer o cálculo de delta, né? Lembrando que é b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores, nós temos aqui 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5. Isso vai resultar 6 ao quadrado 36, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5 vai dar menos 20, o nosso delta vai dar 16. Como o delta é maior que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? São dois resultados diferentes, né, que nós vamos ter, e nesse caso aqui é o 1 e o 5. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Aqui nós temos o ponto 1 e 0, e aqui nós temos o ponto 5 e 0. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Então, o vértice é esse daqui, né? Então a gente já tinha visto aqui 3 e 4. Como A é menor do que zero, a concavidade da parábola, o gráfico dessa função, é aberto para cima ou para baixo? Ela é aberto para baixo, né? E, nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou de máximo da função. Ele é o máximo, né? Ele é o maior valor que essa função pode encontrar. Número 2, uma bola é lançada de um ponto 0 e, em seguida, toca o solo nos pontos A e B, conforme representado na figura abaixo. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrito abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual é a distância do ponto O ao ponto B em metros? Então, é uma questão que parece que é difícil, mas ela é tranquila de ser resolvida, tá? Como nós temos aqui na primeira parábola, nós temos a função representada, né, a função que gera essa parábola. Se a gente igualar isso daqui a zero, a gente vai ter, então, a função, né, uma equação do segundo grau aqui. Então, por que a gente está fazendo isso? A gente vai fazer isso para encontrar as raízes dessa equação, ou seja, o ponto o ponto inicial aqui, né, esse primeiro ponto, e o segundo ponto, que são os pontos que tocam o nosso eixo x.
Então, a gente vai igualar ela a zero, né? Eu vou trocar o y por zero. É como se a gente estivesse fazendo lá o f de x igual, aí a gente está fazendo o f de zero, que o f de zero a gente sabe que pode ser o y, né? Pode ser substituído por y. Então, a gente tem aí zero igual a menos x quadrado sobre 35 mais 2x sobre 5. Aqui eu tenho soma, subtração de frações, né? Então eu preciso de denominadores iguais. E o 75 ele é múltiplo de 5. Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 15, eu vou conseguir transformar essa segunda fração em uma fração com denominador igual a 75. E agora que as duas frações possuem denominador 75, a gente pode cortar esse denominador, porque como aqui do outro lado é zero, não tem importância qual é o nosso denominador, né? Sempre o resultado vai ser zero. Então, fazendo isso, a gente cortando 75, agora a gente tem zero igual a menos x quadrado mais 30x, uma equação de segundo grau, vamos dizer assim, mais clara, né? sem nenhuma fração ali, para a gente trabalhar. E para a gente resolver isso daqui, pode até utilizar Bhaskara se quiser, mas não há necessidade, né? A gente pode colocar em evidência, fatorar, né? O que está aparecendo nos dois termos aqui ao mesmo tempo? O x, então a gente coloca ele em evidência e faz menos x quadrado dividido por x, menos x. 30x dividido por x, 30. Aqui agora é o seguinte, de imediato a gente já sabe que uma das soluções é zero, porque o x está multiplicando o parênteses. Se o x for zero, então o resultado vai ser zero, independente do que tiver aqui dentro, né? Porque zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Agora a gente tem que pegar o menos x mais 30 e igualar a zero, porque se isso aqui dentro resultar em zero, a hora que eu multiplicar por x, também vai dar zero. Então, a gente passa o nosso x para o outro lado ali, a gente vai ter o valor de 30. O que é esse 30? É esse ponto aqui, né? O primeiro lá, o x igual a zero, é esse ponto aqui. O segundo ponto, que é o x igual a 30, é esse daqui. Agora, a gente tem aqui no ponto, na segunda parábola, nós temos a marcação do nosso vértice aqui, né? E o vértice, ele está bem aqui no eixo de simetria. Então, o que isso quer dizer? Do A até esse ponto aqui, o A é 30, né? Até esse ponto aqui, 35, quer dizer que aqui tem 5 unidades de distância. 5 metros, no caso. Então, aqui também vai ter 5 metros. Tá? Então, nesse caso, a gente consegue afirmar com clareza, com certeza, que a distância do ponto O até o ponto B é de 40 metros. Daqui até aqui 30, daqui até aqui 35, né? 5 unidades, mais 5 unidades aqui, porque como aqui está marcando o vértice, a gente tem o eixo de simetria, né? Então, é a mesma distância que tem de A até esse ponto aqui, tem desse ponto até B. A número 3, observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Quais são os zeros ou raízes dessa função? Então é só a gente ver aqui onde que toca no eixo x. Então é 0 e 6. Letra B, quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Só a gente pegar aqui, né? Esse daqui é 0 e 0. Esse outro ponto aqui, 6 e 0. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Então, a gente tem aqui o vértice, né, que está bem aqui em cima, então 3 e 9. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo y? Então, aqui aonde que ele toca o eixo y? Bem no zero, né? E quando ele toca no eixo y, ele está tanto em zero de x quanto em zero de y. Então, por isso que aqui é 0 e 0. Como a concavidade da parábola é aberta para baixo, então o coeficiente a é maior ou menor que zero. Então, se ela é para baixo, né, então é menor do que zero. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto mínimo ou máximo da função. Nesse caso, é o ponto máximo, né, é o maior valor que o ponto vai atingir no gráfico. Letra F, quais são os coeficientes a, b e c dessa função? Então, aqui vai dar um pouquinho complicado a gente fazer aqui, mas tranquilo, vamos lá. Para a gente fazer isso, vamos destacar os 3 pontos que foi falado aqui para a gente, né?
o 0, 0, o 6 e 0 e o nosso vértice aqui 3 e 9. A gente sabe que para cada par ordenado aqui, ele saiu de uma função, né? De um f de x igual a x² mais bx mais c. Então, aqui é o seguinte, quando o meu x é zero, o meu y também é zero. Então, eu vou trocar isso, ó. Quando o meu f de x, o x vai ser zero, o resultado vai ser zero. Então, se a gente substituir isso aqui, ó, o nosso a, o x, né, vai ser zero, então a gente vai manter a vezes zero ao quadrado mais b vezes x, b vezes zero, mais c igual a zero. Isso daqui, a vezes zero ao quadrado, vai dar zero. E b vezes zero também vai dar zero. Então, a gente já consegue afirmar que c é igual a zero. Já achamos o primeiro aqui. Agora, vamos pegar esse outro ponto. Quando o x é 6, o y é zero. Então, ó, eu vou pegar e vou trocar o meu x por 6. Vou substituir aqui na minha equação, né? Então, onde era x, eu vou colocar 6. E o nosso c aqui a gente já sabe que é zero. Então, o que, que a gente vai fazer? Resolvendo aqui, né? 6 ao quadrado vai dar 36. A gente já poderia ter colocado aqui, né? Não acabei copiando aqui direto, mas fiz uma linha aqui a mais. Mas 6 ao quadrado, 36. 36 vezes a, 36a. B vezes 6 é 6 vezes b, né? E o c, como é zero, e ele está somando, não vai mudar nada, então a gente chega aqui nessa equação. E não tem mais como resolver, né? Porque a gente tem duas variáveis, então a única coisa que a gente pode fazer aqui é simplificar, dividindo ambos os termos aqui por 6, para chegar numa equação com números menores aqui. Então a gente vai parar por aqui, por enquanto, porque não pode fazer mais nada, e vamos agora para o nosso vértice, que é o f de 3, né? E quando eu fizer o f de 3, o resultado vai ser 9. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar, trocar o x por 3, o c por 0, e o resultado disso daqui vai ter que ser 9. Então, vai ficar 9a mais 3b igual a 9. E se eu simplificar isso daqui também, dividindo todos os termos por 3, a gente vai ter aqui 3a mais b igual a 3. Ou seja, agora eu tenho duas equações diferentes com as mesmas variáveis. Então, a gente pode fazer um sistema de equações aqui, né? Eu coloquei aqui 6a mais b igual a 0 e 3a mais b igual a 3. Peguei as duas equações, pus uma embaixo da outra e agora eu vou subtrair. 6a menos 3a, 3a. B menos b vai dar 0, né? E 0 menos 3 vai dar menos 3. Passando esse 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, a gente vai ter como resultado, então, o nosso a igual a menos 1. E agora, como eu tenho o valor de a, eu posso pegar essa equação aqui, ou poderia ser a de baixo também, não muda nada, e trocar o meu a por menos 1. Então, ficaria 6 vezes menos 1 dá menos 6 mais b igual a 0. Passando 6 para o outro lado, o b é igual a 6. Ou seja, os valores de a, menos 1, de b, 6 e de c, 0. Qual é a lei de formação dessa função? Agora a gente pega esses valores e coloca substituindo aqui na nossa função. Então, f de x é igual a menos 1x², que a gente não precisa colocar o 1. O b vale 6, então mais 6x. E o c, como vale 0, a gente não precisa colocar. Número 4, um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola como a que está representada no gráfico ao lado. Responda as questões que seguem. Qual foi a altura h em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? Então é só a gente olhar o maior valor aqui, né? A maior altura que ele atingiu, 4 metros. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? Então, o tempo, quando ele atingiu 4 aqui, né, de altura máxima, foi exatamente em 2 segundos, tá certo? Então, essa foi a nossa correção das atividades da semana 2 do PET, volume 5, de referente ao nono ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Logo, logo a gente volta com a correção da semana 3, e é isso. Até a nossa próxima aula.